Oi, pessoal. Vamos falar sobre o NFS, que vai ser uma continuação do nosso tema de sistemas distribuídos. O NFS ele é um exemplo de sistema que usa arquitetura de cliente-servidor. Então, a ideia do NFS é servir arquivos a clientes por meio de um ou alguns servidores. Esse servidor é conectado a clientes por meio de uma rede. Geralmente, a gente usa o NFS em redes locais, que são redes com contextos mais limitados que a internet. Por exemplo, os clientes e o servidor podem fazer parte de uma empresa ou uma instituição que estão localizadas no mesmo prédio, por exemplo. Ou seja, geralmente, um servidor NFS não se comunica pela internet com seus clientes. A ideia de um servidor NFS é como se o disco rígido de um cliente estivesse fora do seu computador. Esse é um dos motivos que geralmente não se utiliza a internet para se comunicar com o servidor, já que temos atrasos de comunicação, né, e esses atrasos poderiam ser proibitivos para o seu funcionamento. Bom, mesmo na rede local, a gente tem atrasos, lógico, que são muito menores do que os atrasos que a gente vê na internet. Além disso, as mensagens podem ser perdidas. Poxa, já que tem esses problemas de você ter um servidor em um lugar externo, sem ser na sua máquina local, por que a gente usa o NFS? Qual a importância de usar o NFS? Por que a gente não simplesmente usa discos locais em cada cliente? Um dos motivos é, obviamente, o compartilhamento. Vamos supor que uma pessoa esteja usando um computador na rede e acessando arquivos. Vamos supor que essa pessoa, em um momento, ela queira acessar um outro computador na mesma rede. Se esses arquivos estiverem num servidor NFS, ela vai continuar tendo acesso aos mesmos arquivos, já que o disco está centralizado em um local. Outro benefício é o de administração centralizada. Os dados importantes ficam no servidor NFS. E assim, é mais fácil de administrá-lo do que se preocupar com armazenamento em cada computador de uma empresa ou instituição. Por exemplo, é mais fácil fazer backup desses arquivos quando eles estão centralizados em um servidor. Por fim, é possível mencionar a segurança, já que é possível dar uma atenção especial ao servidor NFS, porque ele está centralizado. Por exemplo, é possível deixar o servidor em uma sala segura, com acesso restrito. Então, a gente dá mais segurança para os nossos dados que estão armazenados no servidor. Geralmente, o NFS não é o único sistema de arquivos que está presente no determinado computador. Geralmente, o cliente também tem o seu disco local. Ou seja, eu posso ter um disco local e montar o meu sistema exportado pelo NFS na minha árvore de diretórios. Se a gente se lembrar da aula de sistema de arquivos, a gente viu que a gente pode montar sistemas na minha árvore de diretórios, como o sistema de um pendrive. Com o NFS é a mesma coisa. A gente pode montar na nossa árvore de diretórios, a gente pode montar o sistema do servidor NFS, que foi exportado pelo servidor NFS. Assim, eu tenho total transparência do uso de arquivos. Claro, o acesso aos arquivos remotos terá um atraso maior do que o acesso local. Mas eu vou acessar tudo da mesma forma, vou utilizar as mesmas funções para acessar os arquivos, independentemente deles estarem no meu disco local ou no meu disco NFS. Vamos ver então como seria a ideia geral de um sistema de arquivos distribuído. Como um sistema de arquivos comum, ele tem uma parte instalada no cliente e uma determinada aplicação faz solicitações a esse sistema de arquivos. Por exemplo, a aplicação pode realizar chamadas POSIX para ler um arquivo, para escrever um arquivo, para criar um diretório e realizar diversas outras operações. Mas o disco está remotamente em um servidor. Então, também tem uma parte do sistema de arquivos que está instalada no lado do servidor. Então, a gente diz que tem
o lado do cliente, o sistema de arquivos do lado do cliente e o sistema de arquivos do lado do servidor. Esses dois lados se comunicam pela rede. E aí eles se comunicam como qualquer aplicação de rede, pelo envio de mensagens. Essas mensagens são enviadas pela camada de transporte. Então, cada um desses lados envia mensagens utilizando os protocolos TCP ou UDP. Claro, como a gente já viu, para a mensagem sair da camada de transporte do cliente e chegar no servidor, utilizam-se diversas camadas inferiores e diversos equipamentos. Aqui a gente está simplificando o diagrama, já que nosso interesse está acima da camada de transporte, está na camada de aplicação. E também, como qualquer aplicação em rede, define-se um protocolo de camada de aplicação, que é o protocolo que o lado do cliente vai utilizar para falar com o lado do servidor. É o protocolo que vai especificar quais são as mensagens que o cliente vai trocar com o servidor. Esse é o protocolo NFS. Ele foi desenvolvido pela Sun lá na década de 80. É um protocolo aberto. A Sun ela decidiu ter esse protocolo aberto ao invés de ter um sistema proprietário. Ou seja, todas as mensagens e seus formatos desse protocolo estão disponíveis abertamente. Assim, diversos fabricantes podem implementar o protocolo deixando o mercado aberto. Isso também facilita a interoperabilidade dos equipamentos. Esse protocolo ele tem algumas versões. A versão 2 foi a primeira versão de produção, que foi especificada publicamente em 89. A versão 1 era experimental, então ela foi utilizada apenas internamente pela Sun. A versão 3 ela resolveu alguns problemas de desempenho e de tamanho de arquivo suportado, por exemplo. Já na versão 4, foram alterados vários mecanismos do NFS. Então, a gente vai falar, depois de uma outra aula, sobre protocolo sem estado e protocolo com estado. A versão 4, ela tornou o NFS um protocolo com estado, que antes era sem estado. Mas isso a gente vai falar numa outra aula. Além de o NFS permitir a utilização de um sistema de arquivo distribuído, a sua proposta lá na década de 80 trouxe uma inovação que é usada até hoje, que é o conceito de sistema de arquivos virtual, o VFS. A ideia do VFS é que tem uma camada chamada de vNode que abstrai para a aplicação os detalhes do sistema de arquivos. Então, ela fornece para a aplicação as operações em arquivos, como leitura, escrita, etc. Aquelas operações, por exemplo, que são definidas pelo POSIX. E a camada vai realizar funções de mais baixo nível de manipulação do sistema de arquivos, como montar o sistema de arquivos, escrever o conteúdo que está em cache e várias outras funções que são específicas da manipulação do sistema de arquivos. Esse conceito de ter essa camada para abstrair o funcionamento do sistema de arquivos é usado em diversos sistemas operacionais. Então, quando você desenvolve um sistema de arquivos, você faz esse sistema de arquivos ter interfaces para falar com as interfaces da camada vNode que já está definida pelo sistema operacional. Com isso, você consegue inserir um novo sistema de arquivos no sistema operacional sem precisar modificar as aplicações que utilizam esse sistema de arquivos, porque elas estão falando com a camada vNode, que é uma camada de abstração. Então, aqui nesta aula, a gente fez uma breve introdução ao NFS. A gente viu que tem um lado cliente, tem um lado servidor, e eles se comunicam por meio de um protocolo. A gente vai falar mais informações sobre esse protocolo numa outra aula. E a gente também viu a existência do VFS, que é uma camada de abstração no sistema de arquivo, que é um conceito que é utilizado até hoje nos sistemas operacionais. Aqui a leitura obrigatória.